Nessa aula aqui a gente vai entender como fazer a implementação do script 4.0 de rastreamento, que por meio dele a gente consegue entender que por mais que se a pessoa comprar organicamente o nosso produto, a gente vai ter a informação que sim, ela veio impactada por um anúncio e decidiu tomar a decisão de comprar o seu produto, por mais que tenha vindo o theme source igual ao orgânico, tá bom? Então, bora ver nessa aula. Fala aí, seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula então, onde a gente vai entender como que funciona o script de rastreamento 4.0 e como você pode implementar de uma forma muito fácil na sua estrutura. Então, sem mais delongas, bora para minha tela. Aqui então eu tô com o meu desenho aqui de como funciona. Isso aqui é um print de uma notificação que chega no meu WhatsApp assim que chega uma venda, ou seja, nela você pode ver aqui duas coisas, ó. A gente tem aqui as UTMs pela qual a pessoa comprou e aqui a gente tem a questão do source ou parâmetro SRC, indicando que essa pessoa veio por uma compra, por um anúncio com o curso Rastreamento Tracking 100, ou seja, ela foi impactada por um anúncio do Rastreamento Tracking 100, mas na verdade aqui, o que provavelmente aconteceu, se você for ver aqui, ela comprou a Node, que é a nossa comunidade que compreende todos os cursos, mas ela veio impactada por um anúncio de um curso específico que faz parte da Node. O que acontece aqui? Muito provavelmente essa pessoa que comprou aqui foi impactada por esse anúncio, só que provavelmente antes dela tomar a decisão de comprar aquele produto em si, o que ela fez? Ela entrou no meu perfil para ver todos os outros conteúdos, né? Basicamente, às vezes as pessoas entram para tentar entender do que a pessoa fala, se é uma pessoa totalmente fria. E como é que eu sei que essa pessoa aqui é fria? Porque eu tenho o score dela aqui também, ó. Eu vi que isso daqui é a primeira compra dela, então provavelmente aconteceu esse tipo de caminho aqui, é por isso que eu tenho essa informação. Olha quanta informação eu já consegui a partir desse script 4.0, tá? O que aconteceu aqui? Então ela tomou um anúncio de um curso em si, que é o Rastreamento em si, que faz parte da comunidade Node. Ela entrou no meu perfil para ver o conteúdo e ver o que eu ensino e provavelmente saber como é a minha didática, todos os conteúdos ali, quais são os temas abordados, etc e tal. E depois ela acessou o link da bio, que a gente pode ver que ela veio do link da bio. E depois de acessar o link da bio, o que aconteceu aqui? Ela viu que ao acessar aqui e ver o primeiro produto que estava em oferta, que é a comunidade Node, ela viu que a comunidade dá acesso a todos os cursos e provavelmente optou por comprar a comunidade do que comprar o Rastreamento em si propriamente dito, que a diferença entre o valor do Rastreamento em si para a comunidade Node não é tão alta e assim ela pegou a comunidade Node e de graça ganhou o Rastreamento em si e mais todos os outros cursos que a gente tem. Então, cara, isso daqui é um tipo de análise que você consegue fazer. É claro que se você envolve muita estratégia orgânica, você também vai ter essa noção de que os seus anúncios impactam sim nas vendas que acontecem no orgânico, seja link da bio ou qualquer outra fonte orgânica. Então, isso daqui, cara, vai te levar a um outro nível de análise do que está acontecendo a partir desse rastreio desse script novo 4.0, tá? Então, bora lá para explicar para vocês como funciona esse script de rastreio 4.0 aqui que a gente desenvolveu, tá? Basicamente, como eu falei, ele vai sim trazer as funcionalidades do 2.0. Para o 2.0 a gente tem uma aula explicando como ele funciona, né? Então, se você não viu ainda, veja lá. Ok, e aqui o que vai acontecer? Eu vou explicar para vocês como funciona cada parte desse script. É claro, se você não quiser aí entender como ele funciona, você pode avançar a aula para a parte onde a gente implementa esse script. Mas aqui, quem quiser entender como funciona cada fragmento desse código, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Basicamente, então, ele traz as funcionalidades 2.0 e agora a gente adicionou uma outra finalidade aqui, funcionalidade, para ele pegar essa identificação quando a pessoa é impactada pelo anúncio. Beleza, basicamente o que a gente está fazendo aqui? A gente tem então uma função já no início aqui que é responsável por pegar os parâmetros na URL, tá? A segunda função aqui a gente utiliza para definir um cookie, ou seja, toda a informação que a gente vai pegar, se a pessoa veio por um anúncio ou não, será armazenada em cookies. A grosso modo dizendo aqui, explicando como funciona um cookie para você, o que é? São informações que a gente salva dentro do navegador do usuário. Dessa forma, a gente tem lá, por exemplo, num cenário onde ele acessa o seu site pela primeira vez, ele entra pela UTM com UTMs de anúncio. Eu pego essa informação dessas UTMs e salvo em cookies. Dessa forma, quando ele voltar para o meu site, por exemplo, no dia seguinte, ainda consigo pegar essa informação porque ela está salva em cookies, tá? Aí você entra no questionamento lá, Derson, mas isso daí não vai ser bloqueado? Porque a gente tem aí a questão dos bloqueios de cookies de terceiros. Não.
Dessa forma como a gente está criando aqui no script, a gente cria esse cookie de forma que ele seja um cookie primário, ou seja, os que sofrem bloqueio dentro da estrutura hoje atualmente estão sofrendo bloqueio são os cookies do tipo de terceiros, tá? Esse cookie aqui em si não vai entrar nessa questão aqui porque ele é um cookie primário, tá bom? Beleza, então aqui eu tenho a função do setCookie que vai criar esse cookie. Basicamente, para essa função, para a criação de um cookie, o que a gente precisa passar como informação? A gente precisa dar um nome para esse cookie, que é esse parâmetro aqui. Vou até dar um zoom para vocês, tá? O nome para o cookie, o valor que vai ser armazenado no cookie, quando que esse cookie vai expirar, ou seja, ele também tem uma data de validade, digamos assim. Você pode configurar para 1 ano, 2 anos, 7 dias, 14 dias e assim vai, tá? Depende de navegador aí, por exemplo, o Safari. Por padrão, qualquer cookie que você cria dentro do navegador Safari, ele tem expiração de 7 dias. É bom você ter essa noção aí também. E o path aqui é onde a gente cria esse cookie, qual o caminho desse cookie. Ou seja, se você for ver na linha 18, o cookie path aqui, por padrão, ele está definido como uma barra, né? Que é, por exemplo, quando a gente começa uma slug, um caminho de página, a gente tem barra lá e o produto tal. Por exemplo, barra Rastracking 100, que é a página do Rastracking 100, por exemplo. Então aqui eu estou definindo como barra por quê? Porque eu quero pegar a nível de domínio, eu não quero especificar uma página para criar esse cookie. Porque assim, se a pessoa entrou dentro da página do Rastracking 100 e eu limito essa criação de cookie para essa página, se ela entrar numa outra página de um outro produto, por exemplo, aquele exemplo que eu te coloquei ali da Node, que o cara comprou a Node, eu não consigo porque esse cookie está definido para o caminho da página do produto do Rastracking 100. Então eu deixo a nível meio que global do meu site, tá bom? Beleza, passando para a próxima função aqui, o que eu tenho? Eu tenho a função getCookieValue, ou seja, eu estou pegando o valor do cookie. Essa função aqui, a gente vai utilizar ela para pegar o que tem dentro do cookie que a gente acabou de criar, tá bom? Por que eu tenho essas duas funções aqui? Uma de criação e outra para pegar o valor. Porque o script ele tem essa inteligência aqui. A partir do momento que a pessoa entra para o teu site com uma UTM de anúncio, ele entende que esses cookies não estão criados, ele faz essa leitura primeiro, tá? Ele vai entender se aqueles cookies de UTM estão criados. Se não estão criados, ele vai criar. Se já estão criados, então ele vai pegar esses valores que já existem lá dentro desses cookies e passar para frente, tá bom? É por isso que a gente tem essas duas funções aqui. Uma que cria os cookies e outra que pega o valor deles, tá bom? Show de bola então. Aqui a gente tem os próximos parâmetros aqui, que é, eu vou colocar um vetor aqui de parâmetros que podem estar dentro da minha URL, que são parâmetros que a gente utiliza para identificar se aquele clique que a pessoa acessou ao meu site veio proveniente de anúncio. Ou seja, a gente sabe que quando um anúncio vem do Facebook, o Facebook cria o parâmetro FBCLID na URL. A gente sabe que quando o anúncio vem, por exemplo, do Google Ads, a gente sabe que o Google Ads cria o parâmetro gclid na URL. Então aqui eu estou adicionando esses parâmetros. Você pode utilizar, por exemplo, parâmetros de outras fontes de tráfego aqui e adicionar, tá? Coloca uma vírgula aqui, aspas simples e coloca o parâmetro aqui, tá? Por enquanto eu só tenho padrão aqui Facebook e Google, tá bom? Mas como eu falei, se você quiser e tem outras fontes, é só você adicionar aqui esse parâmetro. Opa, eu estou fazendo no TikTok Ads lá. Eu vou identificar o parâmetro de clique do TikTok e vou colocar aqui também, tá? Por que eu coloco dessa forma? Porque a gente vai fazer uma verificação em cima disso daqui. Se na minha URL aqui, por exemplo, eu venho aqui, tenho lá, por exemplo, uma URL para o curso do Rastracking 100, tá? Aqui, se conter na minha URL um FBCLID e alguma coisa, eu sei que aquele clique veio de um anúncio do Facebook, tá? O que vai acontecer aqui? O script vai ler que existe esse parâmetro aqui dentro da minha URL e vai meio que disparar essas funções de criar esses cookies. Primeiro, claro, como eu falei, ele vai ler se já existem e depois, se não existir, ele vai criar. Então, elas são meio que um gatilho para disparar essa funcionalidade do script, ok? Então, dessa forma, eu só estou criando, eu estou garantindo que eu vou criar esses cookies e armazenar essas UTMs se de fato elas são provenientes de cliques de anúncios, tá? Porque eu não quero ficar armazenando em cookies quando a pessoa clica, por exemplo, de um link na bio, por exemplo, do Instagram, tá bom? Eu quero, por exemplo, criar esses cookies e armazenar somente se ela for impactada por algum anúncio, para eu identificar se aquele anúncio que ela clicou teve algum impacto, por mais que ela compre a partir de algum outro lugar, tá bom? É basicamente assim que funciona, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou identificando se na URL que a pessoa entrou existem esses parâmetros. Se existirem, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou definindo essa variável isEdClick, ou seja, é um clique de anúncio como true.
ou seja, verdadeiro. E aqui embaixo eu tenho um if que vai verificar o status dessa variável. Então, se essa variável for true, ou seja, verdadeiro, aquele clique, a URL que a pessoa acessou veio proveniente de um anúncio. E depois eu vou fazer aqui as funções. Primeiro, eu vou pegar as UTMs que existem dentro da minha URL e depois criar os cookies a partir dessas UTMs que eu peguei aqui em cima, ok? E aqui você vê que eu estou utilizando a função setCookie para criar, que é a função que eu expliquei aqui para vocês que cria os cookies. É claro que a gente tem uma aula explicando sobre como funciona a criação dos cookies, caso você queira entender, tá? E aqui, basicamente, eu passo como parâmetro 3 coisas, tá? Primeiro, é o nome que eu quero aquele cookie. Segundo, é o valor que eu estou colocando naquele cookie. Aqui está o theme source, por quê? Porque eu estou pegando da variável aqui em cima. Veja que quando eu seleciono a variável, ela meio que destaca aqui também. Então, eu estou pegando essa variável aqui e armazenando o que está na minha theme source dentro do meu URL, passando para essa variável, e essa variável eu estou passando aqui para a função, tá bom? É dessa forma que funciona aqui. E depois eu coloco aqui por padrão esse número aqui, que é a data de expiração em milissegundos do meu cookie, tá bom? Show de bola então. Aqui passando para os outros parâmetros, você vai ver que existem as funcionalidades do script 2.0, passando para as outras funções, melhor dizendo, tá bom? Aqui a gente tem a declaração dos parâmetros que eu quero mapear, ou seja, são as UTMs que eu quero passar para frente, né? Tô pegando essas informações aqui. Aqui eu tenho a funcionalidade lá de pegar também a informação que vem da variável referrer, ou seja, a variável referrer identifica a informação da página anterior que a pessoa estava. Vou te dar um exemplo aqui. Supondo que a pessoa aqui pesquisa no Google o seu nome, o curso, alguma coisa sua, encontra aqui o link de uma página de algum curso, tá? Ao entrar aqui pelo Google, você percebe que não tem o themes. E aí que entra essa funcionalidade que a gente trouxe do script 2.0, que é o que? Quando a pessoa vai se inscrever no checkout, aqui ele traz o theme source sendo www.google.com, tá bom? Assim você não tem perca de informações, você consegue identificar até se a pessoa, por exemplo, pesquisou no Google e achou o seu curso e comprou por lá, tá bom? E como vocês podem ver aqui, ó, também ele traz também os cookies, né? Que estão armazenados aqui, ó, cookie UTM source e outros cookies aqui das outras UTMs. Mas, claro, se você quiser entender como funcionam essas funcionalidades do script 2.0, também tem uma aula específica sobre ele, tá bom? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou usando aquela função getCookieValue, ou seja, para pegar os valores desses cookies, tá? Aqui eu estou fazendo a funcionalidade novamente do 2.0, ou seja, o 2.0 ele identifica se a pessoa entrou sem UTM no teu site, ele vai tentar entender qual página anterior ela acessou para cair no teu site. E assim, dessa forma, por mais que a pessoa entre sem UTM, você ainda vai ter informações aqui na UTM Source. Aqui a gente tem aquela função do SCK, tá? Que você também sabe que é proveniente das outras versões do script, que é o quê? No parâmetro SCK, que algumas plataformas como Hotmart, que o Wi-Fi utilizam, principalmente a Hotmart, que utiliza esse parâmetro como principal na hora do rastreio, a gente tem a funcionalidade aqui de juntar as UTMs dentro do parâmetro SCK. Ou seja, todas as UTMs aqui que a gente pega aqui em cima são agrupadas, a grosso modo dizendo, né, dentro do parâmetro SCK, tá bom? Então, se você for ver, eu até coloquei algum exemplo aqui, ó. A gente tem aqui uma URL, aqui a gente tem as UTMs, tá bom? Aqui a gente tem os parâmetros de identificação de anúncio e aqui a gente tem o SCK. Tá vendo que ele é um agrupamento das UTMs aqui? Então, ó, veja, o theme source igual a origem tá aqui. O theme media igual a meio, o meio tá aqui. O theme campanha igual a campanha tá aqui. Então, ela agrupa no SCK, o script agrupa no SCK todas as outras UTMs. Por que eu faço isso? Porque na Hotmart a gente sabe que a Hotmart ela não externaliza UTMs no webhook, por exemplo. Quando você vai fazer alguma automação, você pega no SCK que ela envia, tá? Atualmente, talvez ela já esteja enviando isso, porque eles estavam atualizando esses tempos, essas questões na documentação deles, mas antes a gente fazia isso para depois na automação a gente splitar, ou seja, separar novamente essa informação em UTMs, tá bom? Basicamente é assim que a gente tem essa funcionalidade do SCK, ok? E aqui a gente vai ter a função do SRC, tá bom? Aqui, nas outras versões dos scripts, não tínhamos nenhuma funcionalidade atuando em cima do parâmetro SRC. Porque se a gente trazer o exemplo, por exemplo, da Hotmart, a gente tem o SRC como um parâmetro de rastreio específico para afiliados, por exemplo. Tá? Mas aqui a gente também pode utilizar esse parâmetro para fazer qualquer coisa que a gente queira com ele. Por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou passando aos UTMs que a gente salvou em cookies aqui em cima, que a gente pegou em cookies, direto no SRC. Então, o que vai acontecer? O SCK, ele é basicamente o agrupamento das UTMs atuais.
O SRC ele vai fazer o agrupamento das UTMs que estão salvas em cookies. Ou seja, basicamente a gente está fazendo essa funcionalidade do SCK dentro do SRC, mas dessa vez, em vez de a gente pegar as UTMs atuais que a pessoa entrou, a gente está pegando as UTMs que estão salvas em cookies, tá? E passando via SRC, ok? É por isso que você viu aqui, ó, na minha mensagem aqui na notificação, o source SRC trazendo essa informação aqui do anúncio em si, tá? Porque, como você pode ver, ele aglomera aqui, agrupa, melhor dizendo, as UTMs que estavam em cookies, tá bom? Show de bola! E aqui a gente tem a função de atualizar os links nas nossas páginas, ou seja, a gente sabe que para fazer um rastreio, ou seja, pegar essa informação na plataforma de venda, quando ela externaliza via webhook, a gente precisa passar essas UTMs para o checkout, porque no checkout a plataforma de venda consegue ler o que está na URL do checkout e também armazenar como as UTMs nesse caso, tá? Então o que a gente faz aqui? Eu até trouxe um exemplo aqui. Eu entrei nessa URL aqui, que é de um curso nosso, do Google Data Studio, com essas UTMs, tá? E aqui no checkout, eu também tenho elas sendo passadas, tá bom? São as mesmas UTMs, ou seja, eu estou passando essa UTM para frente, né? Para o meu checkout. Assim, dessa forma, a plataforma de vendas também armazena essas informações e a gente consegue externalizar via webhooks, tá? É por isso que aqui, ó, a gente tem essa função, onde a gente trouxe também da versão 2.0, que é o seguinte, a gente vai ter todos os links dentro da nossa página sendo atualizadas com esses parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho uma página de vendas que direciona para o checkout, esse link aqui. As UTMs que entrou aqui são passadas para o checkout, mas às vezes eu tenho lá um outro link que é, por exemplo, para um outro produto dentro dessa página. Vou até te dar um exemplo aqui, ó. No meu link da bio, eu tenho aqui, ó, esse link. Quando eu clico para cá, eu sou redirecionado para o meu link da bio, ok? E aqui eu tenho os UTMs da bio do Instagram. Agora, quando a pessoa clica aqui para ir para um produto, para uma página do produto, aqui eu clico. E essas UTMs que estão aqui são passadas para essa página. Então, é essa função que a gente tem dentro dessa parte aqui, do Update Links. Passa para o checkout, mas também passa para qualquer outro link, seja checkout ou não, tá bom? Beleza. Também dentro dessa função aqui, ó, como você pode ver, tudo isso aqui faz parte da função aqui da Update Links, que é o quê? A gente vai passar essas informações aqui, como eu expliquei para vocês, para todos os links. E aqui a gente tem a parte do agrupamento dessas informações para serem anexadas nos links. Aqui a gente tem a verificação das UTMs dentro de cookies. Então, se elas estão presentes, eu também vou pegar essa informação e adicionar nos meus links, nesse agrupamento que eu estou fazendo aqui. E depois eu vou passar, então, para adicionar o parâmetro SCK, adiciono o parâmetro SRC e aqui eu vou retornar a URL montada, o que eu tenho que adicionar aqui, atualizar, melhor dizendo, no link. Então, cada link vai passar por essa função, vai fazer essa cascata aqui de funcionalidades, tá? Onde aqui a gente vai primeiro preservar todos os parâmetros que existem na URL original, tá? Como é que isso funciona? Se eu vier aqui na minha URL, eu tenho os parâmetros de clique, por exemplo, tá? FBCLID e gclid. Aqui, quando eu passo para o checkout, eles também são mantidos, eles são passados para frente. Então, independente do parâmetro aqui que eu colocar na minha URL original, por exemplo, aqui, público, eu coloco alguma informação aqui, né? Esse parâmetro aqui também vai ser passado para frente, tá? Então, todos os parâmetros da URL original serão passados para frente também, ok? Aqui depois eu coloco os valores das UTMs coletadas ou a informação da variável referrer, né? Você pode ver que também está tudo comentado aqui para você entender cada parte aqui dessa função. E aqui depois eu pego, então, os cookies nas UTMs, se elas existirem, né? Se os cookies da UTM existirem. Aqui eu adiciono o parâmetro SCK, adiciono o parâmetro SRC e retorno a URL. Então, sempre vai passar por essa cascata, ok? Aqui eu seleciono, então, todos os links e mando para essa função, update links, ok? Então, aqui eu estou lendo todos os links presentes dentro da minha página e passando para essa função para fazer essa modificação nesses links. E aqui, ó, tem uma função também muito bacana que foi recentemente adicionada, que é o quê? O script também vai atuar dentro dos iframes, ou seja, aqueles conteúdos que são embedados dentro da sua página, sabe? Então, aqui a gente também tem essa informação, essa função sendo feita dentro do script 4.0. E basicamente é assim que funciona o script 4.0, tá? Agora passando para implementação desse script, como é que a gente vai fazer essa instalação do nosso script? Como você aí, se por acaso já viu as aulas dos scripts anteriores, a gente sempre indica você instalar o script no final das suas páginas, tá bom? Por que eu indico você a fazer isso daqui? Porque a gente sabe que
O HTML em si, né, que é a página nossa, ela sempre é construída, ela é renderizada, ou seja, ela aparece de cima para baixo, ela sempre vai sendo montada desse esquema aqui. Quando a gente instala o script aqui abaixo, o que que acontece? O script ele vai ser um dos últimos a serem executados, tá? Uma das últimas coisas a serem executadas dentro da nossa página. Primeiro ela carrega as páginas, a página inteira, melhor dizendo, e depois executa o script que está aqui embaixo no footer, lá embaixo na nossa página. Porque dessa forma a gente garante que ele só vai ser executado quando toda a página carregar, e com toda a página carregando a gente sabe que todos os links carregaram junto com elas, todos os botões, tá? Com os links aqui foram carregados já, e aí o script pode sim executar e fazer a manipulação desses links, ok? Então dessa forma que vai funcionar. É por isso que a gente indica você sempre instalar o script dentro da página, bem lá no final, tá bom? E aqui dentro do WordPress, o que você pode fazer? Você pode tanto utilizar, por exemplo, plugin Header and Footer Scripts e colocar aqui scripts em footer, colar ele aqui dentro dessa forma como eu fiz, quanto você pode também utilizar o próprio Elementor Custom Code, código personalizado. Se o teu for um Elementor pago, você consegue adicionar aqui, ó, vir adicionar novo, coloca aqui script rastreio 4.0, aqui você coloca body fim, né, porque é bem no final lá, e cola aqui e dá um atualizar. Aqui o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês irem publicar e coloca todo o site mesmo, a nível global. Isso facilita muito a vida, tá? Porque a gente, em vez de ir página por página instalar o script, a gente consegue instalar no site inteiro como um todo, né, de uma forma muito mais rápida, tá? Então eu recomendo vocês fazerem dessa forma aí, ok? E basicamente é assim que funciona o script 4.0. Espero que você tenha gostado. A gente, claro, sempre vai buscar aprimorar cada vez mais esses scripts, porque são coisas que sempre tem alguma coisinha ou outra que você pode adicionar de função ali. Conforme forem surgindo necessidades, a gente vai sempre atualizando. E claro, o script vai estar aqui embaixo para você baixar e instalar. Uma coisa muito importante também, deixa eu até voltar para a tela aqui, ó. Quando você baixar o script, certifique-se que aqui, ó, ele vai estar entre tags scripts, tá? Para você instalar. Então, sempre certifique que ele está aqui dentro. Pega essa tag aqui, abre uma aqui no começo e depois lá no final você coloca o fechamento, tá bom? Dessa forma aqui. Que aí sim você consegue instalar e o HTML vai entender ali a hora de ser renderizado, né? De ser carregado, que aquilo ali é um script para ele executar, tá bom? Então é isso aí. Bora para a próxima aula. Te vejo lá. Até mais.